Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje de função do primeiro grau, observando os aspectos teóricos sobre o tema. Quando nós falamos em função do primeiro grau, toda função do primeiro grau, a princípio, pode ser representada de forma geral por f de x é igual a ax mais b. Você precisa saber que a e b são números reais. E esse A aqui, ele tem que ser diferente de zero, tá? Porque se esse A for igual a zero, eu passo a ter 0 vezes x. Isso tudo aqui daria zero. 0 mais b dá b. E aí teríamos f de x é igual a b. Isso recebe uma denominação específica, inclusive, que nós verificaremos daqui a pouco. Mas para a matemática, se tornar mais interessante como exercícios, que são cobrados em livros, em provas, em concursos, em vestibulares, eu quero que você saiba que normalmente você terá uma função afim para resolver. É pouco provável, por exemplo, que você tenha pela sua frente uma função constante, beleza? E você vai entender o porquê a partir de agora. Mas antes, só lembre, tá? Numa função do primeiro grau, eu tenho a e b sendo números reais e esse a aqui, tem que ser diferente de zero, tá? Senão, a minha variável some da minha função do primeiro grau, tá? Detalhe, já que a função é do primeiro grau, para não cair no esquecimento, a variável x está elevada ao expoente 1. Esse 1 ele não aparece, até porque ele é desnecessário aparecer. Mas quem indica o grau de uma função é o maior expoente que assume a sua variável. Beleza? Como ela é do grau 1, ela é uma função do primeiro grau. Aí aqui eu coloquei uma observação, na verdade, pontuando duas vezes para você nessa observação, Considerando f de x é igual a ax mais b, que foi o que nós vimos aqui em cima, se esse a for igual a zero, nós teremos uma função constante. Então, saiba que uma função constante, o coeficiente a ele é igual a zero. Então, imagine isso aqui, f de x é igual a 0 vezes x mais b, ou seja, f de x é igual a b. Quando você tem uma função f com esse comportamento, f de x é igual a b, você tem uma função constante, beleza? E nós verificaremos daqui a pouquinho qual é o comportamento de uma função constante, mas a própria palavra aqui, ela já acaba entregando para você o conceito. Além disso, uma outra observação é, considerando f de x é igual a ax mais b, se o b for igual a zero, teremos uma função linear, ou seja, a função ela é dita linear quando você tem f de x é igual a ax mais, como o b é zero, ax mais zero. Ou seja, quando você perceber uma função do tipo f de x é igual a vezes x, essa função ela é considerada uma função linear, tá? E ela é bem interessante, principalmente quando nós falamos de grandezas diretamente proporcionais, e daqui a pouquinho teremos a oportunidade de fazermos essas associações, tá? Vamos então começar a falar um pouco mais sobre função constante, para depois chegarmos em função linear. Vamos lá. Função constante está aparecendo aí para você. Chama-se função constante uma função f de reais em reais, dada por y igual a 0 vezes x mais b, ou seja, y é igual a b para todo x. Então, perceba,
Se eu tenho uma função em que o coeficiente a é igual a zero, essa função é dita como uma função constante. Ou seja, você passa a ter f de x é igual a b. Como f de x é a mesma coisa que y, você passa a ter y igual a b. Coloquei um exemplo aí para você entender melhor o que é uma função constante, tá? Considere a função y de reais em reais, dada por y igual a 3 para todo x real. Ou seja, qualquer valor de x que você atribua, e aqui aleatoriamente eu escolhi o x sendo igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, o y, independente do valor de x, ele será igual a 3. Então, ó, quando o x for menos 2, o y vale 3. Quando o x for menos 1, o y vale 3. Quando o x for 0, o y vale 3. Quando o x for 1, o y vale 3. Quando o x for 2, o y vale 3. Beleza? E se nós caracterizarmos aqui os pares ordenados, né? O primeiro par é menos 2 e 3. Então, aqui ó, você tem a origem, tá? O 0. Então, aqui você tem o menos 1. Aqui eu vou colocar o menos 2. Aqui eu vou colocar o 1. Aqui eu vou colocar o 2. Só relembrando, né? Num gráfico, num plano cartesiano, o eixo horizontal é o eixo x, né? Onde se encontram as abscissas no nosso gráfico. O vertical é onde você encontra as ordenadas, né? Que é o famoso eixo y, tá? E sempre que a gente assume no gráfico um ponto de encontro entre x e y, é porque estamos caracterizando um par ordenado, um ponto será demarcado no nosso gráfico que representa a função. E aqui, ó, no eixo horizontal, à direita, os valores são positivos, à esquerda, os valores são negativos. E no eixo vertical, acima, os valores serão positivos, abaixo, os valores serão negativos. Beleza? Só para a gente relembrar, agora vamos caracterizar os pontos no nosso gráfico. Só falta colocar o y ali, né? Que é 3, sempre será 3. Então, 1, 2, 3. Beleza. Agora a gente vai começar a caracterizar os pontos, tá? Primeiro par, quando x é 2, menos 2, o y vale 3. Ficou bem fora aqui do 2, né? Então, ó, quando x for menos 2, o y vale 3. Isso aqui, então, é o nosso primeiro par. Beleza? Quando x for menos 1, o y vale 3. Quando x for 0, o y vale 3. Quando x for 1, o y também vale 3. E quando x for 2, o y vale 3. Quando nós fazemos a união dos pontos que são caracterizados, a gente estabelece uma reta. E essa reta tem a seguinte característica: ela nunca vai interceptar o eixo horizontal, pelo contrário, essa reta aqui, ela é paralela ao eixo x. Beleza? E quando você tem uma função em que a união dos pontos dos pares ordenados representa uma reta paralela ao eixo x, significa dizer que essa função ela não se altera. Se ela não se altera, se ela permanece sempre com o mesmo valor, ela é dita função constante.
e ela acaba tendo essa característica. Essa característica ela não é interessante, né? Em provas, em vestibulares, em concursos. É mais para você saber mesmo, né, através da conceituação e também da percepção gráfica que você consegue identificar que trata-se de uma função constante. Beleza? Seguindo aí agora, ó, vamos começar a falar sobre função linear e grandezas diretamente proporcionais. Agora fica mais interessante o nosso assunto, tá? Chama-se função linear uma função f de reais em reais, dada por y é igual a ax mais zero. Ou seja, estamos vendo agora que o b é igual a zero, e quando isso acontece, o nosso f de x, né, que é a mesma coisa que y, passa a ser igual a vezes x. E quando isso ocorre, nós teremos uma função linear, beleza? Na matemática, dependendo do assunto, é muito comum você encontrar essa expressão aqui, ó, linear. Por exemplo, lá em progressão aritmética, quando nós falamos numa PA, nós podemos dizer que a progressão aritmética ela representa um aumento linear. Por exemplo, quando ela é uma progressão aritmética crescente, né? Uma progressão aritmética crescente, o seu aumento ele é linear. Ou seja, aumenta sempre a mesma quantidade, aumenta sempre na mesma razão, não é isso? É assim que a gente consegue caracterizar, né, numa PA crescente, perceber com clareza o seu aumento linear, tá? Então, essa história aí de linear, em algum momento a gente já escutou na matemática e aqui a gente vai perceber como se encaixa esse conceito dentro de uma função linear, né? E o que esse tema tem a ver com grandezas diretamente proporcionais. Bom, eu trouxe um exemplo aqui para nós começarmos a debater a respeito, tá? Um técnico, tendo à sua disposição uma balança e alguns recipientes de vidro, mediu a massa de alguns volumes diferentes de azeite de oliva e montou a seguinte tabela. Aí você tem a coluna X, que é o volume em mililitros, e você tem a coluna Y, que representa a massa em gramas. Beleza? E aí você tem, ó, quando você tem um volume de 100 mililitros, a massa correspondente em gramas é igual a 80. Um volume de 300 mililitros, a massa em gramas correspondente é 240. E o volume de 500 mililitros, a massa correspondente em gramas é 400. E daí? E daí que, se você perceber, o que está acontecendo aqui é a formação de pares ordenados, né? Ou seja, primeiro par, eu posso dizer que seria esse aqui, ó. Quando x é igual a 100, o y é igual a 80. Segundo par, quando x é igual a 300, o y é 240. E terceiro par, quando x é 500, o y é igual a 400. Até porque quando a gente trata de função, o par ordenado, né, de uma função que representa um ponto no gráfico tem sempre a mesma ordem, né? Primeiro o valor de x e depois o valor de y. Detalhe importante: se nós quiséssemos representar esses valores num gráfico, poderíamos, sem problema nenhum. Vou tentar esboçar aqui um gráfico. É lógico, né, que não vai ficar muito legal, mas o que importa é a intenção, tá? Nesse gráfico aqui que eu estou esboçando, eu só quero que você entenda o seguinte. Eu tenho aqui o eixo horizontal, que é o eixo x, o vertical, que é o eixo y,
E olha só que legal. Aqui, se eu demarcar esses pontos no gráfico, é lógico, né, que eu vou colocar aqui fora de escala, mas só para você ter uma noção, vou colocar aqui ó, o x sendo igual a 100, depois igual a 300, depois sendo igual a 500. Beleza. O y, 80. Duzentos e 400. Beleza. Vamos começar a formar os pares. Vamos lá? Olha só. Quando x é 100, o y vale 80. Então, ó, ponto de encontro entre a ordenada e a abscissa, temos aí um ponto no nosso gráfico. Quando x é 300, o y vale 240. Então, ponto de encontro entre a ordenada e a abscissa, mais um ponto no gráfico. E quando o x é 500, o y vale 400. Ponto de encontro entre a ordenada e a abscissa, temos aí mais um ponto no nosso gráfico. Beleza. Professor, tudo bem? E daí, por que você está me explicando isso? Agora é que vem o grande detalhe, né? Por quê? Se nós unirmos esses pontos aqui, ó, finge que é uma reta, tá? Beleza, muito obrigado. Se você unir o ponto, né, cada ponto ali que nós caracterizamos, nós temos uma reta crescente, né? Essa função, só pelo comportamento da reta, mais à frente você vai perceber comigo, mas pelo comportamento da reta, essa função ela é dita como uma função crescente, tá? E detalhe importante, se nós quiséssemos saber qual é a equação da reta que representa essa função, poderíamos fazer isso aqui, ó. A função, a princípio, que eu vou pensar de forma geral, f de x é igual a x mais b. F de x é a mesma coisa que y, né? Então, y é igual a ax mais b. Só que nós conseguimos encontrar, inclusive, qual é a função que representa esses valores, trabalhando os pares ordenados, né? Lógico que não é a única possibilidade, daqui a pouquinho você vai ver outra possibilidade, mas até aproveitando esse treinamento aí direcionado, eu vou montar um sisteminha bem rápido só para você ver o que vai acontecer. Que na verdade nem precisa porque está muito nítida a função, mas eu vou montar para você observar, tá? Aqui quando x é 100, o y vale 80, não é isso? Então, ó, substituindo o x por 100 e o y por 80, a minha equação fica 100a mais b é igual a 80. Vou botar aqui, ó, 100a mais b é igual a 80. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa com outro par. Tudo bem? Pode ser com o último par aqui, ó. Quando x é 500, o y é 400. Então, quando x é 500, o y vale 400. Então, ficou assim agora, ó. Presta atenção. Ficou 500a mais b é igual a 400. 500a mais b é igual a 400. Olha só que legal. Peguei o sistema aqui, né, para resolver. Se eu subtrair as equações desse sistema, a de cima pela de baixo, olha só o que vai acontecer. Vamos lá. 100a menos 500a dá menos 400a. b menos b, corta e corta, porque dá zero, é igual a 80 menos 400, que dá menos 320. Beleza?
vou multiplicar por menos 1, vai ficar assim, ó. 400A é igual a 320, logo, o meu A é 320 divididos por 400. Logo, o meu A será igual a 0,8. Beleza? E para poder saber o B, professor, o que eu faço? Moleza. Eu posso pegar essa primeira equação aqui, ó, que é 100A mais B é igual a 80, e substituir o A por 0,8 para encontrar o B. A equação que nós temos é essa aqui, ó. 100A mais B é igual a 80. Detalhe que no lugar do A eu vou colocar o que nós encontramos, né? 0,8. Detalhe que 100 vezes 0,8 é 80. Então, seria 80 mais B é igual a 80. Esse 80 que está positivo, ó, passa para o outro lado negativo. Logo, o B é 80 menos 80. O B é igual a zero. E daí? E daí que você acabou de ver comigo, né? Quando o B é igual a zero, está aqui em cima, ó. Quando B é igual a zero, você tem uma função linear. Então, como é que fica essa nossa função? Fica assim, ó. F de x é igual a 0,8x. Beleza? Essa é a nossa função que está sendo representada através dessa historinha, tá? F de x é igual a 0,8x. Quando você tem uma função linear, olha só que bacana. A reta corta o gráfico na origem. Você está vendo aí? A reta corta o gráfico na origem. Isso sempre vai acontecer numa função linear, tá? Numa função linear, pode escrever se você quiser, ó. A reta corta o gráfico na origem. Ou seja, quando x é zero e y também é zero. Tudo bem? E detalhe importante, hein? Sem querer vários spoilers aí, ó. Detalhe importante. Quando você tem uma função linear, você vai perceber que a relação entre x e y é uma relação diretamente proporcional. Agora eu quero que você preste atenção na tabela para você perceber esse comportamento. Vamos aqui observar a primeira coluna de x, tá? A primeira informação que eu tenho aqui, o primeiro dado, na verdade, que eu tenho aqui, é um volume de 100 ml, que corresponde a uma massa de 80 gramas, não é isso? O próximo volume é 300, ou seja, nós estamos, na prática, triplicando esse volume, né? Porque 100 vezes 3 é 300. Mas olha só que legal, em toda função linear, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, se você triplicou o volume, você também vai triplicar a sua massa correspondente. Até porque 80 vezes 3 dá 240. Viu só que legal? Isso acontece numa função linear, tá? Numa função linear, as grandezas são diretamente proporcionais. E detalhe, ó, mais outra informação. Lembra que o volume era 100? Passou a ser 500, ou seja, quintuplicou, né? Então, ali, ó, multiplicou por 5. E se eu pegar a massa inicial, que era 80, e comparar os 400, aconteceu a mesma coisa, né? Por quê? Porque a relação entre as grandezas é diretamente proporcional, né? Numa função linear.
Bacana, né? E aí eu coloquei uma observação para você lá embaixo, ó. Se x e y são duas grandezas que se relacionam de modo que, para cada par de valores x e y, se observa que o quociente y sobre x é igual a k é constante, as duas grandezas são ditas diretamente proporcionais. Não entendi nada, professor? Vamos com calma. Se o quociente, se a divisão entre y e x for sempre o mesmo valor numa função, essa função ela é linear e as grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, lembra do nosso primeiro par que está aqui, ó? Se nós fizermos y sobre x, o que vai acontecer? É a mesma coisa que 80 por 100. Beleza? Que também será a mesma coisa se você pegar o y no segundo par, que é 240, sobre o seu x correspondente, que é 300. Que também vai acontecer a mesma coisa se você pegar o terceiro par, em que y é 400, e o teu x é 500. Porque tudo isso sempre terá o mesmo resultado, ou seja, sempre será igual a 0,8, um valor constante, que seria a ideia de k, que é chamada na matemática de constante de proporcionalidade. Legal, né? É só não esquecer, em toda função linear, as grandezas são diretamente proporcionais. Para você ter uma função linear, o b tem que ser igual a zero. Tranquilo? Seguindo, agora nós vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Se x e y são duas grandezas que se relacionam de modo que para cada par de valores x e y se observa que o produto x vezes y igual a k é constante, as duas grandezas são ditas inversamente proporcionais. Professor, não entendi nada. Calma, eu trouxe um exemplo para ilustrar para você o que está acontecendo. Em uma experiência, pretende-se medir o tempo necessário para se encher de água um tanque inicialmente vazio. Para isso, são feitas várias simulações que diferem entre si pela vazão da fonte que abastece o tanque. Em cada simulação, no entanto, a vazão não se alterou do início ao fim. E aí você tem a coluna de x, que é a vazão em litros por minuto, e a coluna de y, que é o tempo em minutos. Bom, quando você tem uma vazão de 2 litros por minuto, o tempo em minutos correspondente para poder encher de água um tanque é de 60 minutos. Se a vazão aumenta para 4 litros por minuto, o tempo gasto será igual a 30. E se aumenta para 6, o tempo gasto será igual a 20 minutos. Agora você vai perceber que a relação entre as grandezas é inversamente proporcional. Porque se nós fizermos o produto entre x e y, teremos sempre o mesmo valor. Exemplo, 2 vezes 60 dá 120. Assim como 4 vezes 30 também dá 120. Assim como 6 vezes 20 também dá 120. Então, temos sempre o mesmo valor constante para esse produto. Logo, quando isso acontece, as grandezas são inversamente proporcionais. Bacana, né? Inclusive, dá para saber, né, que o tanque, a capacidade do tanque é de 120 litros, né? Isso aí está sendo bem nítido, bem óbvio, que está sendo apresentado aí para você, tá? Mas um detalhe importante. Quando eu penso em algo inverso, automaticamente, na matemática, eu também posso pensar em operações inversas. Exemplo, aqui no anterior,
o que nós fizemos? Multiplicamos, né? Para poder encontrar as relações diretamente proporcionais e percebemos que isso realmente foi uma comparação entre grandezas, uma comparação diretamente proporcional, né? E aí, quando você pensa em multiplicação, o inverso da multiplicação é a divisão. E olha só que legal a relação existente entre essas grandezas, para você perceber que realmente elas são inversamente proporcionais. Por exemplo, aqui inicialmente nós temos uma vazão de 2 litros por minuto. Se eu dobrar, e dobrar é multiplicar por 2, eu passo a ter uma vazão de 4 litros por minuto. Beleza? Mas aí você pensa, bom, se de um lado eu multipliquei por 2, como agora a relação é inversa, do outro lado eu tenho que fazer o oposto, né? O inverso. Qual é o inverso de multiplicar por 2? É isso aí, é dividir por 2. Então, se eu pegar 60 e dividir por 2, 60 por 2 dá 30. E aí você está percebendo que realmente a relação entre elas é inversamente proporcional. Beleza? Agora perceba, se eu pegar 2 que está lá em cima e comparar com 6 litros por minuto, nós estamos triplicando, né? Multiplicamos por 3. 2 vezes 3 dá 6. Qual é o inverso de multiplicar por 3? É dividir por 3. Beleza. Até porque, 60, se nós dividirmos por 3, 60 por 3 dá 20. E realmente você está percebendo que as operações são inversas, né? Pelo mesmo valor, o que retrata o cenário que são grandezas inversamente proporcionais. Só cuidado, tá? Por quê? Porque se você representar isso através de um gráfico, você não terá uma reta, tá? Você terá uma hipérbole. Você perceberá uma curva, né, sendo caracterizada nesse gráfico, tá? Então, não se esqueça, grandezas inversamente proporcionais não representam uma função linear. Função linear é representada a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte da nossa aula. Ainda tem outras informações valiosas para passar para você. Não saia daí que daqui a pouco eu estou de volta.